chance de estar com a gente, que vai ser bênção demais. Estava dizendo, sou o Diogo, daqui a pouquinho vai estar aqui minha esposa, a Eve. Nós somos casados há 15 anos. Se você não conhece a nossa história, tem uma grande chance que você não saiba. A gente tem uma história de milagres também, porque nós dois somos inférteis, por motivos diferentes. E a gente esperou 9 anos até que o Miguel viesse, lá em 2022, para a glória de Deus. E agora a gente recebeu de uma forma sobrenatural também a Helena. Estamos com ela com 4 meses. Tá uma alegria, a gente está com a casa cheia de criança. Eu sou um pai velho, né? Então a gente tem que se acostumar de novo a correr atrás de gente. Então está sendo muito especial tudo aquilo que a gente está vivendo. E a gente tem aprendido muito de Deus nesse tempo. Agora, deixa eu te perguntar. Deus tem falado algumas coisas com a gente. E eu queria te perguntar, você conseguiu tirar férias nessa virada? Quem conseguiu tirar férias, levanta a mão para mim, por favor. Conseguiram tirar férias? Que bênção. Conseguiram descansar, viajar, foram para a praia, aproveitaram. Foi legal, deu boa, foi tranquilo. Passou perrengue? Não? Pegou trânsito? Alguma coisa assim? Eu sei que, né, faz parte. A gente já sai esperando esse tipo de coisa. A gente não tirou férias, então a gente ficou direto aqui. Mas o que a gente fez, né? Se encontrou com os amigos. Fomos fazer lá um churrasco com um amigo. Então, 2 sábados atrás, lá dia 27, a gente estava fazendo churrasco na hora do almoço com os amigos, estava curtindo, né, um pouquinho aí da amizade, botando papo em dia. E vou confessar uma coisa para vocês. Faz tempo que eu não faço churrasco, porque faz 3 anos que eu moro num apartamento que não tem churrasqueira. Então, perdi a mão um pouquinho, né? Não sei mais, com tanta prática assim, acender um fogo, fazer algo assim. E aí eu confesso que eu me tornei um churrasqueiro Nutella. Porque tinha lá um secador de cabelo. E aí eu fiz fogo com o secador. Eu sei, você pode me recriminar, não tem problema. Se você nunca fez. Quem já fez fogo com o secador de cabelo? Levanta a mão. Né? Depois a esposa vai usar, fica com o cabelo fedido, defumado. Mas esse, eu tenho desculpa, tá? Esse aí, o meu irmão lá, que tá na casa dele, estava esse secador, porque a mãe dele é cabeleireira. E aí já estava velho o secador, ela comprou um novo, deu para ele fazer churrasco. Então ele faz o churrasco, na verdade, com o secador, não sou eu não. Então vocês me dão esse perdão. Mas sabe que, independente da maneira que cada um de nós faz churrasco, independente da sua maneira de fazer churrasco, a gente vê na Bíblia que os altares do Senhor, eles precisam de fogo. Eles são levantados para que se coloque fogo neles, para que se ateie uma chama. E durante todo o mês de dezembro, Deus tem falado comigo acerca disso. Deus tem ministrado em um texto específico, que é o que a gente vai estudar hoje. E eu sem dúvida creio que você pode também ser ministrado para esse novo ano nas coisas do Senhor. Através desse texto e através daquilo que o Senhor quer trazer para você. Eu falei de sacrifício, mas a gente sabe, o último sacrifício de sangue requerido foi o de Jesus. Na cruz Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores sobre si, e a nossa dívida foi pregada na cruz. Você acredita nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, glória a Deus por isso. E no último domingo, o pastor Eric, de noite, estava pregando e falando que, olha, a gente não precisa mais oferecer animais mortos, mas a gente precisa continuar acendendo altares de adoração e entrega através dos sacrifícios vivos que Deus quer que sejamos. Amém? A minha pergunta para você hoje é: como você tem cuidado do seu altar espiritual? O que você pretende oferecer no seu altar espiritual em 2026? Eu sei que você já pediu muita coisa para que em 2026 seja diferente. Mas a Yumi trouxe uma verdade grande, que a gente acredita aqui com todos os nossos corações, que é: a gente pode entregar algo para o Senhor, que a gente talvez não tenha entregue ainda. E é por isso que eu quero ler com você a 2ª carta de Timóteo. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, eu gosto sempre de carregar ela tem uma, Bíblia de papel tem aquela tradição, isso é legal demais. Abre lá comigo em 2 Timóteo 1, comecinho do texto de 2 Timóteo. Nós vamos ler dos versículos 6 a 14.
A minha versão é NAA, se você não trouxe, não tem problema, vai passar no telão para você acompanhar também. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para esse Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim você ouviu, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Senhor, ao meditar na Tua palavra, nós queremos mais uma vez nos prostrar aos Teus pés, Deus. E por mais que estejamos alguns sentados, outros em pé, por dentro nós precisamos estar de joelhos na Tua presença, Senhor. Então no nosso espírito nós queremos nos humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Nos esconde atrás da Tua cruz, Senhor, nesse instante, para que a Tua palavra cresça nos nossos ouvidos e nos nossos corações de tal forma que saiamos daqui com a certeza das coisas novas que o Senhor quer fazer. Ministra sobre as nossas vidas através da Tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. O título dessa mensagem é Poder, Amor e Equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. 3 coisas que você precisa trabalhar na sua vida para 2026. Se você quiser ter um ano abençoado, essas 3 palavras precisam constar naquilo que você vai viver, na sua prática diária. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto que Paulo está fazendo, como eu comecei falando do churrasco, é que ele quer reavivar a chama da vida de Timóteo. Ele está escrevendo para o seu talvez principal discípulo, para aquele que ele considera um filho na fé. É a última carta que Paulo escreve. A gente sabe que na ordem bíblica ainda tem Tito, mas ela é escrita antes. Essa é a última carta que Paulo escreve na prisão, uma carta pastoral. E ele vai escrever sem saber quanto tempo ele tem de vida ainda. Porque ele sabe que Nero, em pouco tempo, vai ceifar a sua vida. E ele não escreve desesperado porque vai morrer, desesperado porque vai passar por aflições, mas ele escreve preocupado com aquele discípulo amado, porque ele quer que Timóteo continue fortalecido no Senhor. Continue sem covardia, sem medo, mas principalmente que ele cresça em poder, amor e no equilíbrio. Por isso ele acha importante dizer para Timóteo: alimente a chama que arde no seu interior. Ele não diz: receba um novo dom. Você já recebeu o dom do Espírito Santo, a salvação. Então você não precisa de nada diferente disso, mas reavive a chama que arde dentro do seu coração. Talvez exista um fogo aí dentro que esteja fraco nesse começo de ano. Talvez alguma coisa tenha acontecido que tenha amortecido, tenha esmorecido o fogo. Mas sabe, aqui a linguagem de Paulo é muito específica. E o verbo que ele usa em grego, eu não sou louco de querer falar grego aqui, mas o verbo que ele usa é como se ele estivesse assoprando chamas. É como se ele estivesse querendo reavivar reacender mesmo, aquele fogo que um dia já ardeu. E sabe, nas nossas vidas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reavivar as chamas que talvez estejam se apagando. Então a pergunta que eu tenho para você é: como é que foram esses 10 primeiros dias do ano? O que você fez na vida com Deus que você nunca talvez tenha feito na sua vida?
Ou o que você fez que continua reforçando aquilo que o Senhor já está fazendo? Como que está a paixão por Jesus na sua vida nesse 2026? Será que você começou o ano escrevendo lá no seu caderno de oração? Ou será que é mais um começo de ano que você não começou um caderno de oração e você vai deixar para a próxima semana e você vai deixar depois para o próximo mês? E daí quem sabe em 2027 você começa esse caderno de oração. As notícias que aconteceram nesse novo ano na sua vida foram notícias que te estimularam, te desmotivaram? Ou será que você aprendeu finalmente a lidar com elas? Quero te contar que a minha passagem de ano foi muito pesada. É uma ilustração bastante difícil que eu vou usar aqui, mas vem comigo nessa. Estava tudo certo para ser uma passagem de ano maravilhosa. E aí a gente foi buscar lá em Ponta Grossa, né? Minha sogra foi buscar a avó da Eve, que é idosa já, foi buscar ela em Ponta Grossa para passar o Natal, passar o Ano Novo. E ela começou a passar mal. Essa senhora começou a passar mal. Começou a ter dificuldades. E foi para o hospital na véspera do Natal. Depois voltou para casa, mas depois do Natal teve que voltar para o hospital. Enfim, tudo o que foi feito não foi suficiente para que dia 31 de dezembro, a avó da Eve, às vésperas de completar 85 anos, que ela faria 2 anos, no dia 2, aliás, falecesse. A avó da Eve faleceu há 10 dias atrás. E sobrou para mim, é claro, lidar com aquela situação toda. Muito complicada, muito difícil. Era a matriarca da família. E aí vou eu escrever a pregação que eu traria no velório. Um velório altamente emocional para mim também, porque era amada demais. Fazia 20 anos que eu conhecia aquela mulher e eu amava do coração. Amava como se fosse minha própria avó. E eu confesso que eu não sabia como seria aquilo, mas eu comecei a orar, o Espírito de Deus começou a falar no meu coração. Ele começou a dizer: eu te preparei durante dezembro inteiro para falar de poder, de amor e de equilíbrio. O que você vai levar nesse velório? Eu não recebi um espírito de medo ou de covardia. Eu sei o espírito que eu recebi. E por isso eu comecei 2026 falando de vida eterna. E eu não sei o que você tem vivido na sua vida, quais são as dificuldades que você tenha talvez, mas sabe, você pode ter a certeza de que você não está nesse mundo apenas para brincar de ser filho de Deus, ou apenas para viver uma esperança própria, só para si, mas essa esperança precisa apontar para fora, e precisa alcançar outras vidas, precisa tocar as pessoas ao seu redor. Esse sermão que eu preparei lá para dia 31, dia 1º, foi 2 Coríntios 4, 16 a 18, e foi impressionante como Deus me guiou para esse texto, porque ele corrobora especificamente com isso que nós estamos estudando. A palavra de Deus diz assim nesse texto: por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você acredita nisso de verdade? Você acredita nisso de todo o seu coração? Porque Deus está te chamando para um tempo novo de poder na vida, de viver uma vida cheia da graça do Senhor. E aonde quer que você vai levar esse poder com você. Será que você está pronto para viver dessa forma? É disso que você está cheio para começar o ano? Como que você vai responder àquilo que Deus está chamando você a fazer? Então eu queria falar um pouquinho sobre como é viver com poder. O que Paulo quer dizer especificamente aqui sobre viver com poder. E ali no versículo 7 ele está dizendo com muita clareza: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Ele está fazendo um contraste. Ele está mostrando que é inversamente proporcional covardia espiritual e poder de Deus. Uma vida cheia de poder. O medo que paralisa, ele não vem de Deus. Ele não pode governar as nossas decisões. Esse medo é uma covardia espiritual que, ao invés de eu viver busca e dependência do Senhor, em vez de mostrar Jesus através das minhas atitudes, eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar quieto. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. E é mais ou menos como o povo de Israel estava dizendo assim que sai do Egito para Moisés. Após alguns meses de caminhada, eles chegam no deserto, na frente do Monte Sinai, e Deus opera
naquele monte. Deus traz a sua presença sobre aquele monte. E Ele traz de uma forma miraculosa, de uma forma extraordinária e surpreendente. E o povo diz para Moisés, com muito medo: vai você em nosso lugar. Que nem diz na música do Morada lá, né? Você lembra dessa canção? Acabou de me dar um branco aqui, quem me ajuda? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Lembra dessa parte? É exatamente isso, está lá em Êxodo 20, nos versículos 18, 19 e 21. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. Estava saindo fumaça daquele monte tão forte que era a presença de Deus fulminante naquele lugar. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Sabe qual a diferença entre Moisés e o povo? Moisés conhecia a Deus de uma forma que o povo não conhecia. Deus havia se revelado a Moisés de uma forma que ele ainda não havia se revelado ao povo. Ele havia falado com Moisés de uma forma que ele não tinha falado com o povo ainda. E a diferença deles para nós é que nós já temos a revelação de quem Deus é. Mas muitas vezes a gente age da mesma forma. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas você tem na sua mão a revelação de quem Deus é. Você pode acessar todos os dias e Deus fala com você se você abrir a sua Bíblia. Além de várias outras formas que Ele quer falar, mas principalmente através dessa. E ainda assim, às vezes o espírito que você tem é um espírito de covardia. A gente vê a manifestação de Deus, mas a gente espera que outros sejam um vetor daquilo. Todos nós somos chamados, meus amigos, para sermos sacerdotes na nova aliança. Não tem, pastor 1, pastor 2, pastor A, pastor B, fulano, ciclano. Você é chamado por Deus para ser sacerdote aonde você estiver da nova aliança. E por isso, se você já entregou a vida para Jesus e em você habita o Espírito Santo de Deus, você tem acesso a esse poder. Você tem acesso a um espírito que é sobre qualquer outro espírito, a um poder que está acima de qualquer outro. E esse poder aqui, esse dinamis de Deus, não é domínio sobre as pessoas, mas é a capacidade de permanecer fiel a Ele. É a capacidade de permanecer crente perante todas as circunstâncias. Certamente você conhece pessoas, ou talvez você já tenha vivido isso, gente que quando bate a água, esmorece na fé. Quando as dificuldades se levantam, a fé vai por água abaixo. Você conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Eu lembro uma vez que a Eve, minha esposa, discipulou uma moça. E ela falou assim, depois de algum tempo, alguns meses já que elas estavam caminhando juntas, essa moça virou para minha esposa e falou assim: mas Eve, eu estou buscando a Deus, estou abrindo a Bíblia todos os dias, mas as minhas dívidas continuam as mesmas, a situação de saúde que eu estou passando não mudou, nada mudou, será que Deus existe mesmo? E a Eve disse: olha, não pode ser pelo que você vê, tem que ser pelo que você crê. Como que é a tua fé? Lá em casa eu gosto de dizer, quando aparece alguma dúvida, eu gosto de dizer: o meu Pedro ainda está andando sobre as águas. Como falar assim, minha fé ainda está firme, não está afundando ainda. Como que está o Pedro do teu coração? Está andando sobre as águas ou está afundando aí nessas águas? E sabe, a pergunta é: por que Deus daria poder para alguém? Qual é a necessidade que nós temos de receber poder? Que tipo de poder que é esse que nós recebemos? É o poder para vencer desafios e sofrimentos do dia a dia com algo que vai além das nossas próprias forças. Eu tenho certeza que tem situações na vida de alguns de nós aqui que, se passasse pelas suas próprias forças, talvez a vida já tivesse ido por água abaixo. Talvez você já tivesse se perdido. Mas sabe, no poder do Espírito de Deus a gente pode atravessar todas as situações. E esse é um tema comum na Bíblia, a gente vê isso muitas vezes. A gente pode ver, por exemplo, lá em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Salmo 27, 14, espere no Senhor e fortifique-se no seu coração. Salmo 46, 1, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E sabe, Paulo, ele é um expert em dependência.
em fortalecimento do Senhor. Ele também escreve muito disso no Novo Testamento. E aqui ele está mostrando para Timóteo, nos seus momentos finais, que ele acredita muito nisso. Que ele acredita muito que o Espírito de poder está presente com ele. Ele falou isso lá para os Coríntios, em 2 Coríntios, talvez você lembre. O espinho da carne. E aí ele diz, mas o Senhor falou para mim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Efésios 3,16, ele vai escrever, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. E aquele que todo mundo conhece, se você é crente há pouco tempo também, você conhece. Se você não for crente, talvez você já tenha ouvido falar, que é Filipenses 4,13. Tudo posso. Eu acho que vocês talvez não saibam. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso passar por qualquer dificuldade, posso passar por tempos bons, mas eu também posso passar por tempos ruins, porque quem habita em mim é o Espírito de poder. Aqui na UAN a gente está lendo, na equipe pastoral, um livro que chama A Presença Relacional de Deus, e os autores desse livro chamam esse poder em específico de presença sustentadora de Deus. E sabe, você só consegue atravessar essa vida com esperança verdadeira se você depender da presença sustentadora de Deus. Se essa presença de fato estiver te guiando, te direcionando, te cobrindo, te dando o chão também para você pisar. Você precisa, todos os dias, de poder para viver. E sabe, Deus dá poder para a gente atravessar sofrimentos, mas Ele dá poder também para que a gente possa abençoar o povo de Deus. Para que a gente possa ser vetor na vida de outros. Nunca é para o nosso próprio benefício, mas sim para que a gente possa abençoar outras pessoas. Salomão foi visitado por Deus com sabedoria porque era rei do seu povo. Ele precisava abençoar o povo de Deus. Sansão, lá em Juízes, recebeu poder porque precisava libertar o povo de Deus. Deus quer ministrar poder sobre a sua vida para que você possa cumprir a tarefa que você recebeu dele, de fazê-lo conhecido. E Ele quer ministrar isso hoje sobre a sua vida. Poder verdadeiro para que você testemunhe da glória do Senhor. Você acredita nisso de verdade? Amém? Você acredita mesmo? Então fica de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé onde você estiver. Se você acredita nisso de verdade, você precisa começar a viver esse ano vivendo coisas especiais na presença do Senhor. Então, a não ser que você não possa, eu vou te pedir nesse instante para você sair do seu lugar e orar por alguém que você não conhece, dizendo, Senhor, enche de poder o meu irmão e a minha irmã. Eu sei, você detesta isso. A gente detesta esse tipo de coisa, não é? Mas a gente é filho de Deus e na comunhão dos santos a gente ministra na vida uns dos outros. Você acredita nisso de verdade? Então começa a orar por quem está perto de você. Ministra em alguém que está perto. Isso, já estou vendo gente se mexer. Espírito de poder, não de covardia. Glória a Deus. Amém, que bênção. É uma oração simples. Senhor, derrama poder sobre a vida do meu irmão. Aleluia, derrama da sua graça, derrama da sua glória. Comunicação mostra esse povo orando. Olha que bênção que está isso aqui. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te pedimos nessa tarde que o Senhor derrame do seu poder sobre as nossas vidas e nos encha, Pai, com a tua vida. Nos encha daquilo que só o Senhor pode fazer. O Espírito que já habita em nós esteja pleno dentro da gente, ministrando ao nosso redor, em pessoas que estiverem perto do teu amor e da tua vida, e que juntos possamos viver coisas especiais na sua presença. Obrigado porque somos igreja, Senhor. Nós te exaltamos por tudo isso. Te louvamos e te pedimos, derrama da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está orando pode continuar orando. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar também. Deus quer ministrar poder sobre as nossas vidas para vivermos coisas diferentes. Se você já está no seu lugar, você pode se sentar. E em terceiro lugar, Deus quer ministrar poder, porque eu não sei se vocês estavam aqui no sábado passado, mas pastor José Vitor trouxe uma palavra muito especial. Ele lembrou a gente lá
de João 9, em que Jesus encontra um cego de nascença e os seus discípulos perguntam: por que ele é cego? Por causa do pecado dele ou do pecado dos seus pais? E Jesus afirma algo muito impactante e poderoso: ele é cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Se você crê de fato nisso, o desejo do Senhor é te usar, é que o nome dele seja conhecido através da sua vida, e é por isso que você vai receber poder em nome de Jesus, para viver coisas especiais, e para que você possa impactar essa geração no poder do Senhor. Mas ele fala de amor também, e sabe, o amor sustenta o chamado. Paulo ama falar de amor, ele gosta muito de falar sobre isso. A gente vê ele lá em 1 Coríntios, ele para tudo o que ele estava falando sobre os dons para falar, mas mais importante do que dons espirituais é o amor. E aí ele começa a falar sobre isso. E olha que interessante que ele falou nesse texto aqui que nós lemos: mantenha o padrão das suas palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Aqui o amor aparece como parte do caráter do Espírito de Deus, como base do padrão a ser cumprido. E o Espírito quer nos capacitar com esse amor ágape, que é um pouco diferente do amor que ele falou, por exemplo, para os coríntios, que é o amor eros, o amor romântico, ou que ele fala, quando ele fala entre irmãos, do amor filia. Ele fala do ágape porque é um amor sacrificial, é um amor que entende que eu preciso deixar coisas para trás para poder amar a Deus acima de todas as coisas e para poder amar o próximo a si mesmo, como a mim mesmo. Você fez uma oração por alguém aqui, você precisou abrir mão da sua vergonha para você poder ministrar na vida de alguém. E sabe, esse texto que eu citei de Paulo lá de 1 Coríntios 13 é muito interessante. Eu terminei o ano dizendo para os nossos líderes de jovens casais, os líderes de célula, que essa tem que ser uma tônica do nosso ministério. Não é à toa que o ministério chama One Love. 1 Coríntios 13, ele vai terminar o seu discurso sobre o amor dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. E veja, é fácil manter a fé. Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Você acredita que ele ressuscitou no terceiro dia, e ele é o primogênito dentre os mortos, segundo a palavra, e por isso nós temos a certeza da vida eterna? Você crê nisso? Eu não preciso perguntar muito, eu sei que você crê. E eu sei que você tem esperança. É fácil manter esperança. Dias melhores virão, a gente crê nisso de verdade. Com poder a gente pode esperar isso. Mas amar, o amor sacrificial, é uma atitude prática. Amar aponta para doação. Ágape pode ser traduzido também como o amor doador, doação. Sem amor, o poder vira simplesmente dureza, a verdade vira arrogância, e o trabalho vira só autopreservação, minha e da minha família. Com amor, nós vamos além de todas essas coisas. Eu acho interessante porque no seu comentário, João Calvino afirma que Paulo acha necessário adicionar aqui amor, além de poder e equilíbrio, para diferenciar os verdadeiros discípulos de Jesus de fanáticos que afirmavam ter o poder de Deus e queriam impor o evangelho a pessoas. Nós não temos isso. Nós vamos viver o amor em nosso meio, e isso vai transformar vidas. Isso vai ministrar a graça de Deus através dos nossos relacionamentos. Você crê nisso? O principal sinal da presença de Deus num indivíduo é o amor. Gálatas deixa isso claro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixa claro quando ele enumera as qualidades do fruto do Espírito, e a primeira delas é o amor. João também afirma isso lá na sua primeira carta, 1 João 4,8, dizendo que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você tem sido capaz de demonstrar amor com a sua vida? Tem algo que não pode ser fingido, ou que se finge por muito pouco tempo, que é o amor. Qual que é a medida do amor? Como é que tem sido isso para você? E para a gente finalizar,
O verdadeiro equilíbrio é estabelecer o padrão de Deus em nossas vidas. Sim, precisamos viver com poder, necessitamos ter amor, mas o equilíbrio é fundamental, a moderação é fundamental. E ele termina essa parte do texto dizendo isso: por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nós estamos numa época em que se fala muito sobre equilíbrio. Eu não sei se você tem visto as últimas notícias, mas a nossa geração está de parabéns, ambientalmente falando. Nós temos aí notícias de que a gente está fechando usinas de carvão, as usinas poluentes estão sendo fechadas, animais que estavam em perigo de extinção agora estão saindo da vulnerabilidade. Tem um cuidado ambiental todo que está tomando forma na nossa geração. Também somos a geração que mais cuida do corpo dos últimos tempos. Temos a maior proporção de pessoas, por habitante que fazem exercícios físicos. Isso é muito bom. Eu estou tentando retomar isso aí, um dia eu chego lá. Mas para esse mundo falta entender qual é o padrão de equilíbrio divino. Qual é o padrão de equilíbrio segundo a palavra de Deus. E a palavra usada aqui para padrão no grego significa modelo normativo, guardar. Você não pode criar um novo evangelho e nem deve pensar em coisas novas. Você deve guardar aquilo que você já recebeu de Deus. Você deve guardar as boas notícias no seu coração para que elas possam se espalhar para outras pessoas. Note, nós só podemos fazer isso no poder do Espírito Santo de Deus. Se Ele estiver guiando as nossas vidas, nós vamos vencer o pecado. Porque a santificação só acontece quando nós damos ouvido ao Espírito de Deus que habita em nós. Mais dá Ele do que a nossa carne. Aí a gente vence o pecado. Se o Espírito estiver guiando as nossas vidas, nós vamos nos posicionar com firmeza perante ideias erradas, pois nós teremos ousadia e poder para isso. Se o Espírito estiver guiando as nossas vidas, o amor que nós temos uns pelos outros jamais acaba, porque quem sustenta esse amor é o próprio Deus. Você precisa alimentar essa chama dia após dia. E sabe, muitas vezes a gente crê que ter poder e ter amor é mais ou menos dessa forma aqui. A gente acha que, vim no culto de sábado, então, beleza, vou me sentir bem essa semana, vou continuar na presença do Senhor, Ele vai falar na minha vida, Ele vai derramar da sua graça, vai continuar ministrando. Vem uma dificuldade e aquilo vai por água abaixo. Mas espera aí, eu sei que eu posso orar. Então eu quero viver as coisas do Senhor, quero viver na presença dEle. Então vamos lá, vamos orar. E a gente ora. E aí, peraí, deu 5 minutos, mas meu filho me chamou porque eu preciso atender lá. E eu durmo na cama com ele e aí acabou a oração. Mas no dia seguinte eu acordo de manhã e falo: Senhor, vamos orar. Eu tenho célula hoje, então deixa eu preparar a célula, deixa eu fazer aqui o meu esforço. Eu preciso tentar, eu preciso conseguir. Ufa, me preparei para a célula. E a vida com Deus não é assim. A vida com Deus, na verdade, precisa ser diferente disso. E ao invés de ficar acendendo fósforozinhos, o que precisamos é de um altar que queima constantemente. Era isso que Deus havia falado para o seu povo quando Ele estabelece a sua lei. O altar não pode nunca se apagar. A chama não pode nunca se apagar no meio do povo. Está lá em Levítico 6, versículos 12 e 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar de cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo o queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. E gente, a gente vê essa chama num altar, que é o altar de bronze, começando a existir ali no tabernáculo, e ela vai tabernaculando junto do povo durante o deserto, no tempo dos juízes, até que no reinado também de Saul e de Davi, Salomão, quando faz o seu templo, a chama é transferida, ela continua queimando. E foram quantos anos
que essa chama queimou. Você faz ideia de quantos anos isso aconteceu? Lá de 1500 até a época em que ela foi apagada, foram 800 anos que essa chama não deixou de se queimar no altar de bronze, no altar que Deus escolheu para que Ele fosse glorificado. Você não pode viver de fósforo em fósforo na sua vida. Você não consegue fazer churrasco de fósforo em fósforo. Você precisa ter aquele combustível, aquele carvão que é consumido e que nunca se apaga. E você vai buscar Deus diferente em 2026, em nome de Jesus. Você vai sair da mesmice e você vai viver todos os dias cheio da presença do Senhor. Você acredita nisso? Você acredita de verdade nisso? Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Se você tem sustentado a sua vida com o Espírito de Deus, Ele tem te capacitado com poder para não recuar nas dificuldades, com amor para não endurecer o coração e com equilíbrio para que o Evangelho continue fiel na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante, dizendo: Senhor, nos enche da Tua capacidade. Agora, pode ser que você não tenha entendido nada do que eu tenha falado. Pode ser que para você tenha feito sentido algum isso, mas você quer viver uma vida cheia de poder, cheia de amor e cheia de equilíbrio nesse ano. Você quer viver algo que você nunca viveu e dizer: chega, por favor, chega de viver da mesma forma. E eu quero te convidar a viver essa vida cheia da presença do Senhor hoje, a viver a vida que o Senhor tem para você hoje. Quero convidar os meus irmãos para cá, para a gente poder orar por você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu tenho certeza que você precisa sair daqui cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor. Por isso, se você quiser, nós estamos aqui para orar por você e dizer: Deus, eu quero viver uma vida cheia do Teu poder, do Teu amor e da manifestação do Teu equilíbrio em mim. Se você deseja viver dessa forma, eu queria que você levantasse a mão do seu lugar, dizendo: eu quero viver cheio do poder do amor de Deus, cheio da graça do Senhor. Glória a Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos pedir ao Senhor, como Paulo fez com Timóteo, pela imposição de mãos. Nós queremos dizer: Senhor, enche a vida do meu irmão do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. Não tenha vergonha. Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele vai te dar um espírito cheio de poder, de amor e de equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Se você já está vivendo dessa forma, ore pelos irmãos que estão aqui na frente. Glorifique a Deus por tudo isso que eles vão viver a partir de hoje. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar dessa forma. Senhor Jesus, nós Te exaltamos, Pai, porque o Senhor tem um novo tempo na vida dos nossos irmãos. Te exaltamos porque o Senhor os chamou aqui para viver coisas especiais da Sua presença, para que eles não sejam mais os mesmos, mas para que eles vivam uma vida cheia, Pai, da intrepidez que nós temos no Senhor, cheias do Teu Espírito, cheia do Teu poder. E nós queremos viver assim, Pai, deixando a vergonha de lado, deixando a covardia, deixando o medo do que vão falar de mim, porque eu vou declarar que eu sirvo a Jesus. Eu não quero viver dessa forma, Senhor. Nós queremos viver cheios do Teu Espírito, que nos traz, Deus, poder para vencer qualquer situação, amor pelas vidas que estão se perdendo, Deus, amor uns pelos outros aqui dentro da Sua casa e equilíbrio para que a gente possa viver cheio da Tua presença. Nós queremos viver assim, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu poder, enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua vida, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Aleluia. Nós estamos finalizando aqui o nosso culto, mas que você não volte para casa igual você chegou. Que você saia daqui cheio desse espírito de amor. Suado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.